Boa noite. Vamos iniciar o nosso encontro desta terça-feira. Estamos trabalhando também presencialmente em nossa sede e virtualmente através dessa plataforma. Em breves minutos estaremos iniciando a exposição doutrinária com o expositor Eduardo Marques. Apreciemos um pouquinho essa música para elevar os nossos pensamentos e equipar-nos de vibrações boas. Até mais. Não vai aparecer aqui, é até melhor pra olhar pra lá, porque ela não fica olhando muito baixo. Obrigado. Boa noite a todos os amigos presentes aqui fisicamente, os amigos presentes virtualmente. Sempre uma alegria estarmos reunidos em sintonia, se não é possível fisicamente, para pensarmos, refletirmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos benfeitores amigos. E, naturalmente, convido então a todos para que façamos a nossa prece inicial. Jesus amigo, abençoa nossos passos, por favor, Senhor. Nesses momentos de reflexão, nesses momentos de rearranjo de ideias, de busca de percepções mais elevadas sobre todas as circunstâncias que nos afetam a existência. Que possamos, no geral desta encarnação, nos enxergarmos ao fim da jornada, Senhor, um pouco mais esclarecidos, quem sabe um pouco mais depurados do que quando iniciamos. Que possamos viver em harmonia no mundo, nesse momento delicado, nesse momento de, talvez, incerteza, nesse momento de construção, de crescimento. Sabemos que nada nos atinge por acaso, Senhor. Sabemos que a lei do Pai é soberana, é justa, é harmoniosa. E por tal sabemos que tudo vem para o nosso progresso, tudo vem para o nosso bem. Certos da presença dos benfeitores amigos que Tu envias, Jesus, então pedimos licença para darmos prosseguimento nessa atividade. Que assim seja. Então, nos cabe hoje conversarmos um pouquinho sobre o capítulo 21, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mais precisamente nos itens 4 e 5, que falam a respeito da missão dos profetas e dos prodígios dos falsos profetas. O que é interessante nós darmos uma refletida, uma conceituada, na verdade. Profeta. Quando nós pensamos em profeta, imaginamos aquele ser que prediz coisas, que diz o futuro, que faz previsões. Acontece que na época de Jesus, naquele sentido mais evangélico, naquele sentido mais judaico-cristão, os profetas, a princípio, são aqueles que falam em nome de Deus, aqueles que têm a missão de instruir os povos, instruir as massas no caminho, na direção que Deus deseja, que Deus quer. E, ocasionalmente, naturalmente por estarem imbuídos de uma missão superior, era-lhes permitido anteciparem algumas coisas. Faziam realmente, algumas vezes, alguns profetas, não necessariamente todos, algumas previsões. E acabou virando um sinônimo, que todo profeta, então, seria uma espécie de vidente, alguém que adivinha o futuro. Não é necessariamente isso. Aquele que pretenda, na sua pureza de coração, servir ao Senhor e conduzir aos demais, está, sim, agindo como um profeta. Mas aí está aquela advertência que o querido mestre nos fez, para tomarmos cuidado com os falsos profetas. Pois em todos os tempos, vemos isso hoje,
vimos no passado e continuaremos vendo ainda por algum tempo, há aqueles que, tendo um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de luzes, de informação sobre alguns temas, arrojam-se, pretendem-se como portadores da palavra do Altíssimo, ou como portadores da palavra da justiça, como portadores da verdade inefável e inquestionável. E sem dúvida, houve e há pessoas que realmente agem por uma inspiração superior. Muitos de nós, em muitas circunstâncias no nosso dia a dia, ocasionalmente talvez já tenhamos dado algum bom conselho para um familiar, para um amigo, para um filho, um irmão, que necessitava de esclarecimento, que necessitava de condução, sem por isso pretendermos sermos profetas do Senhor, mas mesmo assim, mesmo sem pretender, muitas vezes agindo sim, por conta de uma dimensão, de uma orientação superior, mesmo que não tenhamos noção. Mas e aqueles que desejam conscientemente subverter as informações que têm, conduzir aqueles cujas palavras alcançam para que lhe deem vantagem, para que façam algo que ele acredita ser bom, para algo que tal pessoa vá se beneficiar disso, ainda que seja uma inverdade. E o Espiritismo, na verdade, nos previne muito disso, muito mesmo, porque o Espiritismo é uma doutrina que nos traz a reflexão sobre a nossa responsabilidade, sobre a autorresponsabilidade, sobre o quanto somos responsáveis por nós mesmos, por todas as coisas que nos sucedem. Naturalmente, haverá questões que parecem ser alheias completamente à nossa vontade, mas tenhamos certeza, como não há injustiça na lei do Pai, como não há erro, como não há equívoco, se algo chega para nós, se um desafio, uma prova ou mesmo uma expiação chega para nós, tenhamos certeza, temos a condição de lidar com aquilo. O Pai não permite que uma folha de árvore caia sem que seja o momento. Entretanto, quando alguém pretende induzir alguém a um determinado caminho, como a responsabilidade é da pessoa, necessária é aquela reflexão sobre... Não há uma palavra exata, não tem uma palavra certa, mas aquele questionamento íntimo, aquela conversa, aquela busca na consciência, se deveríamos mesmo seguir determinada orientação. Por quê? Lá adiante, a consequência será colhida por nós. Aquele exemplo simples, aquele exemplo até pueril que muitas vezes damos às crianças, especialmente aos filhos adolescentes, quando eles estão um tanto demais, um tanto descuidados, ou então com amigos que não têm tanto bom senso, amigos às vezes um tanto quanto irresponsáveis, que eles querem ir junto para alguma situação, alguma festa, ou provar de álcool, de tabaco, que seja. E reclamam que os pais são caretas, inadequados, quando dizem que eles não devem fazer o que os outros estão fazendo. E eles dizem, mas pai, mas mãe, todos os meus amigos estão fazendo. E o que se diz? Se todos os teus amigos se jogarem numa ponte, tu vai te jogar, mané? Não! Não vai. Mas isso não é só para adolescente, isso não é só para criança. Isso serve para nós. Especialmente no momento em que vivemos, em que temos acesso a tantas informações e desinformações. Na verdade, é realmente bastante confuso quando nós tentamos compreender um pouco mais o mundo, quando buscamos abranger, quando buscamos ampliar o nosso escopo, ampliar a nossa compreensão de sociedade, quem está certo, quem está errado. E sim, colocamos aspas, porque embora o certo seja certo e o errado seja errado, cada vez mais se busca desconstruir essa noção. Cada vez mais se faz uma espécie de malabarismo semântico, uma forma de tentar tirar o sentido, desvirtuar o sentido das coisas. Mas ok, os seres humanos têm liberdade. As pessoas podem
seguir os caminhos, as sendas, as vias de reflexão que lhe acharem mais convenientes. Cada um é livre para isso, mas justamente por conta dessa liberdade que Deus nos deu, que temos mais ainda a responsabilidade de tomarmos cuidado com aqueles falsos profetas de hoje. Eles não chegarão fazendo os prodígios que eram ditos na antiguidade. Dificilmente curarão os doentes. Dificilmente abrirão as águas do oceano. Dificilmente farão a terra tremer. Dificilmente se elevarão nas nuvens. Mas certamente moverão as massas. Certamente semearão confusão. E muitas vezes se portarão como baluartes da justiça, da verdade, como representantes de tudo que é bom e belo. A fala é agradável. Os pontos que tocam são sensíveis. São pontos que muitas vezes, muitos de nós mesmos, quando percebemos como posso dizer, a correspondência daquilo que dizem com a nossa existência, com a situação que nós passamos, com situações que nós passamos, que aquilo parece ter mesmo a ver com a nossa experiência, aquilo nos toca de alguma forma. Eis aí o prodígio moderno dos falsos profetas. Nos confundir, nos pegar pela emoção. O mestre Lyonês, Kardec, sempre dizia para não aceitarmos tudo que fosse alegadamente dos espíritos, sem passar pelo crivo da razão. E devemos aplicar o mesmo para os espíritos encarnados também. Não devemos nos jogar conforme as massas, não devemos nos deixar conduzir, devemos nos questionar sempre sobre as atitudes e as conduções em relação a toda a sociedade. Ainda que talvez sejamos aquele peixinho nadando contra a maré, ainda que talvez sejamos aquela pessoa que, ao contrário de todo mundo, eu não vou. Não, eu vou esperar para ver. Tenho tempo. Não, mas se tu não fores por onde todos estão indo, tu terá consequências terríveis. Arco. Arco com as consequências. Preciso ter essa tranquilidade comigo. Deus escreveu a sua lei na consciência de cada um de nós. De cada um de nós. Dessa forma, ele fez um guia que eu diria até mais perfeito, mais ideal que o próprio Mestre Jesus. Por quê? Naturalmente, nós outros, ainda atrasados, ainda muito ególatras, ainda muito materialistas, naturalmente a nossa percepção está muito distante da do Mestre Jesus. Entretanto, se nós estamos em determinado estágio evolutivo que necessita que passemos por determinadas situações, a nossa consciência limitada, a nossa consciência imperfeita nos colocará em determinadas situações. E ela estará conosco quando nos envolvermos e quando sairmos daquela situação. Ela nos acompanhará a qualquer instante. Ela nada mais é do que nós. É a consciência, está conosco sempre. E quando honestamente a consultamos, certamente ouvimos ali a voz de Deus, através dos benfeitores espirituais que jamais nos abandonam. Então, mais importante do que seguir um suposto profeta de fora, que poderá estar certo, poderá estar alinhado com as leis de Deus, é buscarmos desenvolver essa consciência, essa autorresponsabilidade, esta, diria mesmo, autossabedoria, fazer essa leitura interna. Acho que o termo que os psicólogos estudiosos atuais usam é, como seria... Tem a empatia, tem a inteligência emocional e tem uma espécie de inteligência íntima. Tem uma palavra, me perdoem agora, não recordo. Se recordar a palavra eu digo para vocês, mas existe uma espécie de inteligência íntima, que não é a capacidade apenas de ler o emocional do próximo, que é algo maravilhoso de desenvolvermos, mas é a capacidade de lermos o nosso próprio emocional, conseguirmos pensar de forma um tanto quanto mais fria em relação às nossas emoções. Gosto de comentar com algum amigo ou amiga, quando passo por uma situação, o que tu diria se o teu filho estivesse passando por isso que tu passa? Tu não recomendaria prudência? Não recomendaria ir um pouco mais devagar? Talvez se abster, se afastar de determinada situação que pode ser perigosa? Sim, diria isso para o meu filho. Sim, diria isso para um outro amigo. E por que não fazemos assim?
Muitas vezes somos conselheiros maravilhosos para os outros, mas negligenciamos a nossa consciência, nos deixamos levar pelo nosso emocional, saímos da nossa base. É natural, somos humanos, somos imperfeitos. Não há problema algum em sentirmos confusão, em sentirmos insegurança, em sentirmos ansiedade. Todas essas questões nos afetam. Várias coisas acontecem ao nosso redor que não temos o menor controle. Mas, como disse sabiamente a nossa amiga Silvia, trabalhadora aqui da casa, esse final de semana, numa atividade que nós fazemos com as crianças e com as famílias online. Aliás, mentira, no estudo, se não me engano, foi no estudo que ela comentou semana passada. Me corrija se eu estiver errado, Luiz. A nossa amiga disse o seguinte: a dor não é uma opção. Quando ela se apresenta, é para nós. Mas o sofrimento é o quanto nós lidamos com aquilo que nos aflige. A insegurança, a incerteza, alguma situação exterior, aquilo não é uma opção. Mas o que a gente faz? Nós nos desesperamos, nós ficamos em desalinho, nós recorremos a uma fuga fácil, a uma bengala, a drogadição, ou nós buscamos um recurso de energia ilimitada, que Deus nos permitiu, e que esquecemos. Na verdade, somos profissionais em esquecer, que se chama prece. A prece. A prece faz a função desses cabos, nos liga numa tomada de altíssima voltagem, de voltagem positiva, que nos tranquiliza, que nos reenergiza, que nos aproxima dos benfeitores amigos que vão justamente expandir a consciência no sentido que for necessário e que sejamos merecedores pelo nosso empenho. Não tem fórmula mágica, não se resolve nada só com uma prece. Só com uma prece. Mas, quando nós buscamos no íntimo, para ligarmos a Deus, essa força, essa coragem, essa paciência, essa resignação, essa tranquilidade para lidarmos com as situações, elas surgem. E não precisa que alguém de fora diga. Naturalmente, nos cercarmos de boas influências, boas leituras, pessoas cuja a sensatez atestamos, percebemos, especialmente pela sua conduta, muito mais do que pelas suas palavras. Sim, certamente são estímulos para que nos encontremos no bom caminho, para que nos direcionemos ao bom caminho. Mas pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser aquele médium, pode ser aquele palestrante, aquele atendente fraterno, aquele presidente de casa espírita, aquele trabalhador, ou de qualquer religião. Pode ser o pai de santo, pode ser o padre, pode ser o psicólogo, que não é uma religião, é um tratamento profissional, psíquico. Ainda assim, tal pessoa, por melhor e mais bem intencionada que esteja, não arcará com as consequências dos nossos atos. Nós arcamos. Nós arcamos. Portanto, talvez mais importante do que cuidado com os falsos profetas, de não nos impressionarmos com o seu poder verbal, com as massas que arregimentam, é nos darmos conta daquele poder que hoje nós temos e que conscientemente delegamos para os outros. Ainda mais em época de eleição. Mas não vamos falar muito de eleição, porque é um assunto tanto quanto polêmico, mas essa reflexão serve sim para escolhermos os nossos dirigentes. Pensemos, os conhecemos, dedicamos algum tempo para pesquisar suas propostas, sua vida, seus atos, seus feitos. Tomemos cuidado, né? Tal tipo de cuidado na sociedade democrática em que vivemos, que nunca é demais. Nunca é demais. Seriam os políticos os falsos profetas? Talvez, talvez. Os que prometem mundos e fundos e nós não verificamos antes até da possibilidade de realizarem aquilo, porque não é incomum haver pessoas realmente bem intencionadas, que realmente não queriam perder os outros, confundir os outros, não queriam nem tomar uma vantagem indevida pela atenção, pelo voto que se lhe confia. Porém, tal pessoa tem esse poder máximo, pleno, final, de determinar aquilo que nos acontece e as consequências que vamos arcar? Não tem. Jesus não tem esse poder sobre nós.
Ele não nos tira do inferno que desejamos nos colocar. Respeita o nosso livre-arbítrio. Ele, o guia espiritual de todo o planeta. Ele que é o profeta por excelência. Ele que, acima de qualquer outro, pode falar sem dúvida, nos ensinar sem dúvida sobre Deus, sobre o seu caminho, sobre como se aproximar do Pai. Ele não tem o poder de nos tirar de uma situação que nós nos colocamos. Por isso que digo, o Espiritismo é essa doutrina de autorresponsabilidade. Essa doutrina de autoconhecimento. Se fala muito atualmente em empoderamento. A palavra é boa, a intenção é boa. A pessoa tomar para si as rédeas da vida. Maravilhoso. O Espiritismo vem falando isso há 150 anos. Jesus vem falando isso há 2000 anos. Até mais, né? Até mais. Só usa outras palavras. Quando Jesus diz, vá e não peques mais, está dizendo, tá contigo, meu filho, eu te curei, tá contigo. Vai viajar de novo, falar aqui no popular, vai errar de novo, vai te equivocar de novo, vai ter consequência. Não entro na tua alma, não entro na tua mente, não mudo, não giro a chave. É contigo. É com cada um de nós. Essa capacidade de mudança, essa capacidade de crescimento, essa capacidade mesmo de cura. Hoje a ciência, especialmente a ciência espírita, já nos traz essa consciência de que tudo é vibração, tudo é energia. Se nós sintonizamos com ódio, com desentendimento, com a raiva, com o vitimismo, com a aflição, nós nos desorganizamos espiritual, emocional, mental, fisicamente até. É responsabilidade nossa. Mas eu sofri um acidente. Estava na trajetória, por algum motivo. Não temos como saber e nem nos interessa saber hoje se fizemos algo mal e hoje estamos respondendo ou se, muito possivelmente, tivemos a oportunidade de, no planejamento reencarnatório, antes de virmos para essa encarnação, com os benfeitores amigos, tomarmos essa consciência de que nós precisávamos de determinado desafio para crescermos. Olhando daqui de uma ótica totalmente materialista, é um desafio cruel, doloroso, sofrido, mas que alguns anos bem suportados na matéria nos abre as portas de todo um caminho de liberdade, de evolução, de leveza enquanto espíritos. Sim, a matéria é densa, nós não percebemos com tanta facilidade quem somos realmente. Mas tenhamos essa tranquilidade. O Espiritismo nos traz isso, nos traz essa compreensão. Nós passamos algum tempo aqui na Terra, nós vestimos esta roupa de carne, este corpo, que dura algumas décadas. 80, 70, 60 anos, um pouco mais, um pouco menos. Mas quem nós somos de verdade não é limitado por este corpo. Somos espíritos que vivenciam encarnação após encarnação e o tempo entre as encarnações no mundo espiritual crescendo, amadurecendo, evoluindo, para cada vez mais termos esse autopoder, este empoderamento, essa capacidade sobre nós mesmos para evoluirmos, para seguirmos além, para não sofrermos mais, principalmente. Até porque só sofremos quando nos afastamos da lei de Deus. Está escrito no Livro dos Espíritos. Mas, Eduardo, tu estás dizendo, não te deixa levar por um guia externo. Vai pela consciência. Maravilha, faz isso. Então faz isso. Quando nós estamos em paz com a consciência, tudo flui. As situações mais desafiadoras, parece que temos uma força, uma fortaleza moral, uma capacidade de lidar. E quantas vezes essa fortaleza moral transparece e conseguimos amparar aqueles que estão por perto? Quantas vezes nós, em meio a alguma provação, algum sofrimento, tiramos força daí para auxiliar o próximo? Ou vice-versa. Agora há pouco vinha assistindo um vídeo no celular, quando estava me dirigindo para cá, muito interessante a situação. Estava olhando um desses canais que falam de entretenimento. O pessoal que me conhece sabe que eu gosto desse desenho japonês, animes. Só que o rapaz do vídeo estava fazendo uma campanha solicitando auxílio para uma moça que ele nem conhecia, que dizia que estava com uma condição de saúde complicada, mas ela era conhecida pelas pessoas por estar sempre promovendo eventos de caridade, sempre fazendo alguma atividade para arrecadar alimentos ou roupas para os mais necessitados.
mesmo com o estado de saúde delicado, curioso que fecha, não foi por acaso que esse vídeo me foi indicado, mesmo com um estado de saúde delicado, ela não queria parar de atuar no bem. Mais importante do que a dor que ela estava passando era aquilo que a sua consciência lhe mandava fazer. Qualquer um, ainda mais na situação que o mundo vive hoje, pandemia, coronavírus, distanciamento social, qualquer médico diria para a moça, olha, tu estás doente, tu estás numa situação muito complicada, tu não deveria estar te envolvendo, não deveria estar te movimentando tanto, não deveria estar saindo à rua, vendo pessoas e buscando fundos. Ela fez. É o que se recomenda que todos façam? Não. O que se recomenda que todos façam é que obedeçam a sua consciência. Se isso vai abreviar a vida dessa moça ou não, é a responsabilidade dela. Ela faz exatamente isso. Ela é espírita? Provavelmente não. Ou é? Que diferença faz? O que importa é que ela segue a sua consciência. O que importa é que através da sua consciência ela se conecta ao Pai. Não é mesmo necessária. É um recurso valioso. Nos vale muito. A gente adora esquecer, mas é muito eficiente. A prece. Mas mesmo quem não acredita, quem diz não ter uma fé e age dessa forma, está se aproximando de Deus. Está unindo essas forças em Deus. Uma vez que a prece é maravilhosa, mas só ela sem ação consciente, sem realização, é morta. Está lá no Evangelho. A fé sem obras é morta, de nada adianta. É através da atitude que os filhos de Deus serão reconhecidos. Mas ok, a pessoa se diz ateu, diz não ter crença, mas busca viver bem em sociedade. Busca se orientar por si, busca se informar, busca refletir, busca entender que os seus atos terão consequências para si e para os outros. Escuta com respeito todos aqueles que não pensam como ele, mas nem por isso acata tudo que lhe é mandado, tudo que lhe dizem, tudo que tentam lhe introduzir goela abaixo. Não é negacionismo, não é irresponsabilidade, é apenas reflexão e autorresponsabilidade. É apenas bom senso, é olharmos para dentro. Aqueles que alardeiam o bem, que realmente fazem o bem, maravilhoso, sigamos o exemplo. Eis um outro ponto muito importante que os espíritos dizem para Kardec nesse texto aqui do Evangelho, especialmente no item 5 lá, prodígios dos falsos profetas. O finalzinho, o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres, no caso do que mover as massas, do que separar as águas, do que fazer milagres, abre aspas, sabemos que milagres não existem, do que fazer aqueles efeitos especiais que chamam a atenção do vulgo. Se reconhece o verdadeiro profeta exclusivamente, não é sobretudo, é exclusivamente pelos caracteres morais. A velha história que Jesus já disse, que vamos reconhecer a qualidade da árvore pela qualidade do fruto. A boa árvore não dá mau fruto. Se dá mau fruto, a árvore não é tão boa assim. O espiritismo em nossas vidas traz bons frutos? Vamos observar com atenção as suas recomendações, mas que não seja uma fé cega. Que o palestrante mais proeminente do espiritismo nos diga algo, faça uma recomendação, se não cala na nossa consciência, se o nosso coração não está pronto para aquilo, não sigamos. Se o Mestre Jesus recomendou alguma coisa que não somos, porque é muito... Eu estava demais no espiritismo, estava demais na igreja, nunca foi a proposta do espiritismo, nunca foi a proposta de Jesus. O que Jesus disse? Vai e não peca mais. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus nunca tentou pegar ninguém pela mão e assumir a responsabilidade. Sempre quis que a pessoa tivesse bom senso, desenvolvesse o auto-amor e que esse auto-amor se refletisse no amor próximo. Desse jeito, se amando, se respeitaria. E se respeitando, não se envolveria em situações que prejudicariam o semelhante. Sempre a autorresponsabilidade. Sempre o cuidado com o que vem de fora. Sempre a lucidez. Sempre o convite
para, por si mesmo, buscar o Pai, sem intermediário. O Espiritismo nos facilita? Maravilha. A prece serve para nós? Ótimo. Exercitemos. É um aliado poderoso. Uma amiga minha, espírita já de longa data, dizia que entre nós espíritas talvez estivessem algumas das laranjas mais podres. E não quero dizer que somos piores do que outras pessoas, tão pouco que somos melhores, mas coisa que muitas pessoas, sem o acesso às letras, muitas vezes, no seu conduzir, na sua forma de viver, demonstram uma vivacidade na alma, um bom coração, caridade, honestidade, decência, palavra que está pouco em voga hoje, decência, e que nós precisamos ler compêndios de Kardec com instruções dos espíritos para compreender questões que para outros são tão básicas. Questões que para outros são tão básicas. Somos as piores pessoas do mundo? Claro que não. Estamos no nosso momento evolutivo. No momento evolutivo em que muitas vezes vamos até dizer da boca para fora que concordamos com Jesus, mas no nosso coração ainda não fazemos. Seremos aqueles que Jesus chamou de hipócritas. Melhor então errarmos com honestidade, para aprendermos com honestidade, para colhermos a consequência necessária do nosso ato, para despertar então esse amor, para despertar então esta consciência, para despertar então essa autorresponsabilidade, do que usarmos apenas aquele verniz social de bonzinho, de anjinho, de bom espírita, mas por dentro ainda sermos aquela maçã podre. Me lembro do falecido Seu Antônio, irmão lá da Casa Caravaneiros. Por que eu nunca vou esquecer do Seu Antônio? Privei pouco daquela mente, da companhia daquela mente maravilhosa, mas a primeira palestra espírita que eu assisti na vida era ele falando sobre fora da caridade nossa salvação. E ele dizia isso, que a pessoa podia não precisava seguir o espiritismo, mas se tivesse amor no coração pelo próximo, essa pessoa estaria salva. E é justamente esse amor ao próximo, que não existe sem amor próprio, que nos convida à autorresponsabilidade e, consequentemente, nos faz respeitar o nosso próximo que não pensa como nós. Porque assim como nós desejamos que a nossa liberdade de pensar, de ter a nossa consciência existe, nós vamos respeitar a liberdade de consciência do semelhante. Então, essa é a mensagem que nós tínhamos para essa noite. Tenhamos aquele cuidado com os nossos profetas. Não, mais do que isso, tenhamos o cuidado em nós mesmos nos conduzirmos de acordo com a nossa consciência, de acordo com a lei de Deus que está escrita nela. Agradeço imensamente a atenção dos amigos presentes e dos amigos virtuais. E vamos agora realizar a nossa prece. O senhor vai dar algum recado antes, seu Paulo? Não? Posso? Só deixa eu tomar um golinho d'água. Amigo Jesus, sempre nos conduzindo, sempre nos convidando para o amor, para a reflexão. Deus, luz da vida, da harmonia, do amor e da paz, benfeitores espirituais que sempre olham por nós. Agradecemos imensamente a oportunidade de reflexão, a oportunidade de aprendizado. E tão dependentes do teu amor, Senhor, que somos, ousamos te pedir. Abençoa-nos sempre, abençoa os lares, as famílias, os amigos, abençoa aqueles que hoje lutam por sua saúde, lutam por sua sobrevivência. Abençoa todos os teus filhos que questionam sim, mas na busca por um mundo melhor. Abençoa mesmo aqueles que talvez não estejam tão bem intencionados, para que despertem mais cedo, mais tarde, mais dia, menos dia, para a proposta que tu faz. Sim, uma proposta que tu nos faz, de alto amor, de amor ao próximo e, consequentemente, amor a Deus, Pai de todos, Criador de todas as criaturas, que em nenhum momento desejou sofrimento para seus filhos, mas que nos instrui através da lei. Essa lei que é de justiça, que é de amor e que é de caridade. Essa lei que é sim de autorresponsabilidade, lei da qual muitas vezes nos afastamos e por isso sofremos.
Mas, Pai, nos aceita, por favor, de braços abertos, tão logo nos percebamos equivocados em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossos desejos. Que possamos, pouco a pouco, dadas as nossas limitações, nos reaproximarmos de Ti, Senhor. Dessa forma, saindo daqui um pouquinho mais fortalecidos, um pouquinho mais próximos de Ti do que quando aqui chegamos. Obrigado, Senhor, que assim seja.